daqueles que o nome está no livro da vida pode ser apagado? Não. Não. Aí entra dentro da eleição, né, pastor? Por conta da onisciência de Deus. Tudo tem a ver com a onisciência de Deus. Mas aí entra dentro da eleição. Se tem uns nomes... O salvo é o eleito. Quem é o eleito? É o salvo. Todo eleito na Bíblia é o salvo. A doutrina da eleição é bíblica. Mas aí não entra dentro da questão que uns foram predestinados para a salvação e outros para a perdição? Agora, a pergunta que fica... Que Deus é esse que permite uns nascerem para ser salvos e outros nascerem para ser perdidos, sofrerem a eternidade? Então, Deus... Eu acabei de dizer, né? Eu acho que eu não estou sendo claro o suficiente. Deus não fez um time para ir para o inferno e outro para ir para o céu. Isso vai depender da escolha de cada um deles. O que eu estou dizendo é que acima dessa escolha tem a onisciência de Deus. Ele já sabe. Deus já sabe. Mas a pessoa tem a sua escolha, porque o julgamento é honesto. O juízo final é verdadeiro. Não é um jogo de cartas marcado, não é um teatro. Tanto o Bema, o Tribunal de Cristo, quanto o juízo final, o juízo do Grande Trono Branco, são julgamentos honestos. Deus não está brincando, falando uma coisa, mas ele tem uma outra vontade aqui. Não. Quando a Bíblia diz que ele quer salvar a todos, é verdade. Quando a Bíblia diz que ele ama todos, é verdade. É verdade, mas nem todos vão aceitar, nem todos vão se enquadrar, nem todos vão se render a Jesus Cristo. Mas o amor de Deus é para todos. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Todos os homens. Agora, próximo versículo. Educando esses homens, quer dizer, há uma pedagogia na graça de Deus que transforma homens, entende? Agora, você se submete a essa pedagogia de transformação, aí é um outro departamento, aí o boleto tá com você agora, você que vai se submeter ou não. Eu vou me submeter, tá, Deus já sabia. Eu não vou me submeter, tá, Deus também sabia. Eu vou me submeter durante 15 anos, depois eu vou virar um demônio, tá, Deus também sabia. Eu vou me submeter, depois eu vou virar o demônio, depois eu vou me arrepender, Deus também sabia. Só não intervém nas situações, deixa o homem escolher. Deus intervém também. Por exemplo, quando ele manda alguém, um profeta, ele está intervindo. Quando ele manda alguém pregar o evangelho, ele está intervindo. Só que ele também já sabe como a pessoa vai reagir. Tudo tem a ver com a onisciência de Deus. Bora estudar a onisciência. Os homens são importantes. Onisciência, onibenevolência, onipotência, onipresença. É importante a gente saber. Mas o problema é que as pessoas entendem a onisciência como sendo Deus escolheu uns para ser salvo e outros para ser perdidos. Se isso é verdade, então a proposta do evangelho não é exatamente honesta. Entende? E eu entendo que a proposta do evangelho é exatamente honesta. Perfeito. Mas, pastor, dentro dessa colocação ainda de salvação, as pessoas estão separando já para esse tempo que nós vivemos, salvação e reino. Eu não quero citar nomes aqui, mas vai se tornar impossível para o senhor compreender. O Pablo Marçal recebeu o Carlinhos Maia, que é homossexual assumido, casado e tudo, em um podcast público. Eu cito até porque está tudo público. E o Carlinhos Maia disse que ele não se sentia perdido, ele se sentia salvo e tal. E um dia, se ele fosse julgado, seria julgado por Deus. Aí o Pablo Marçal fala, você não está errado. Você está fora do reino, mas você está salvo. Há como uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, a homossexualidade, a prática homossexual, biblicamente, é pecado, certo, né? Uhum. É pecado. A pessoa está vivendo uma vida de pecado, ser salvo, mas não reinar com Cristo. E isso, eu dei esse exemplo aqui, mas eu não estou falando apenas da homossexualidade. Estou falando da pessoa viver mesmo uma vida de pecado, seja o adúltero, o mentiroso, aquela pessoa que vive no pecado de forma inverterada mesmo, sem nenhum arrependimento. É possível ele ser salvo, mas não reinar com Cristo? A gente vive a época da economia da atenção, né? E parece que quanto mais seguidores a pessoa tem, então mais importante ela se torna no sentido de que as afirmações que a pessoa faz acaba tendo um peso muito grande. Só que esse peso é só um peso de número, porque muitas pessoas viram. E não deveria ter um peso
de um peso cultural, teológico, entende? Eu não tenho amizade com o Pablo Marçal. Ele foi no meu programa 1 ou 2 vezes. Geralmente, o que ele fala da Bíblia está errado. Geralmente. Ele fala ali e tal, não sei o quê, mas é porque ele é a cultura do lacre, né? Geralmente, o que ele fala, você para e fala, espera aí, mas e esse texto? Aí você vai, 2, 3 textos, desmonta aquela ideia. Então, e esse é mais um erro. Então, quem decidiu que um homossexual praticante é salvo? Ele decidiu? Ele falou que está salvo? Então, tá bom. Então, espero que o rapaz que ele entrevistou tenha uma outra experiência do que a fala do Pablo Marçal, porque pela fala do Pablo Marçal ele está salvo, mas pela Bíblia não. Então ele tem de tomar uma decisão sobre quem ele ouve. Quem ele ouve. É porque uns estão atribuindo a salvação apenas ao crer em Jesus, independentemente da vida que você leva. Se você crê em Jesus, você será salvo. Pegando ali alguns textos, versículos isolados, né? Como o do Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se você crê, você será salvo. A salvação é pela fé, não é mediante as obras. É que o crer envolve um monte de coisas, né? O crer não é só uma questão de pistes do grego, não, é uma ideia de fé. De eu acredito no que eu... Não é só uma confissão teológica, né? Eu cria em santos católicos, agora eu creio só em Jesus. Não. O crer é se envolver, né? Então é se submeter. Você se submeteu à fé cristã? Então, bem-vindo. Na fé cristã, a fé cristã é doutrinada pelos apóstolos, por exemplo. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 sobre isso? Ele condena. Sim. O que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 6, por exemplo? Ele condena. Então, que crê é esse? Você crê no quê? Eu creio no Evangelho. Então, você crê? Tá bom. Você crê na Bíblia que é como palavra de Deus? Crê. Então, acabou. Então, é só seguir. Ou seja, o crer que a Bíblia diz é o crer de se submeter. Não é o crer de... eu concordo com tal coisa. Não. É o crer de entrar debaixo dessa fé. Entende? De se envolver nessa fé. Esse é o crer da Bíblia. É viver. É crer. É se submeter. É se submeter ao que a Bíblia diz. Se eu não me submeto ao que a Bíblia diz, então, que crer é esse que eu estou tendo? Que crença é essa? Eu creio. No quê? No que você crê? Não, no Jesus que o fulano pregou. Não, peraí, mas o Jesus que ele pregou é o da Bíblia? Porque essa que é a questão. A gente tem um documento, Fábio. O documento é a Bíblia. Então, o que eu falo, por exemplo, eu falei um monte de coisa aqui agora. Eu estou certo em tudo que eu falei? Não, né? Essa é a minha percepção. Eu estou entendendo eu entendo que posso discutir com quem você falar aqui agora, vou tentar defender o que eu creio. Mas acima disso, tem o documento. Tem a Bíblia. Tem a Bíblia. O que eu creio não está acima da Bíblia. O que eu falo não está acima da Bíblia. Ele tem de passar pelo escrutínio da palavra de Deus. Tem que estar dentro das 4 linhas da Bíblia. Cadê o texto desse cara? Não. Então, se você crê assim, então você não vai reinar, mas você está salvo. O cara fala, beleza. Então, tá bom. Então, agora, lá no último dia, ele pode ir lá levantar a mão e falar, então, mas é que eu fiquei assim porque o Pablo Marçal falou não sei o quê. O cara fala, então tá bom, então resolve lá com o Pablo Marçal, porque aqui acabou. Entende?